before I die, gotta live out my dreams so I can be what he planned for me, not just for me. Isso aí foi a nossa gravação durante o intervalo. Gravamos pra você. Falei que a gente ia cantar? Negócio black aí, rapaz. Estamos no último bloco do Antenados na Geral fazendo uma homenagem a todos os corais do Brasil. Que, gente, isso é um privilégio da igreja, mas assim, é um patrimônio da igreja. Para você ter noção um pouco, eu posso falar um pouco da minha igreja, que eu conheço um pouco da história da Assembleia de Deus. O coral é tão importante, não apenas na liturgia, mas na vida da igreja, que a arquitetura dos templos eram feitos de acordo com os corais. O coral tem quantas vozes? Então você pode ver que a maioria das Assembleias de Deus, pelo menos antigas, você tinha ou galerias, que era onde ficavam os corais. A galeria não é porque lotava, é porque o coral ficava na galeria. Hoje estão tirando um pouco. Mas se você for em algumas igrejas também, os bancos dos corais ficam de lado. O banco da igreja fica de frente, o do coral fica de lado, geralmente é um pouco mais alargado e tem mais portas. Por quê? Porque o coral entra e sai por ali. A arquitetura da igreja era influenciada pelo coral. A influência do coral hoje na igreja é impressionante, gigante, e às vezes a gente nem sente. Mas pelo menos eu, quando vou para uma igreja, que às vezes tem cultos que às vezes o coral não se apresenta, mas eu estou na igreja e talvez uma Santa Ceia, e o pastor começa a puxar. Alvo mais que a neve. Meu irmão, os irmãos aqui estão, assim, multidão. Começa a dividir voz. Não, é um negócio que arrepia. Quando você está aqui, eu falo, meu Deus, isso aqui é uma igreja que tem um... E às vezes nem tem coral na igreja, mas você vê, existe um ranço, um histórico tão embrenhado na veia das pessoas, que mesmo quando a igreja não tem coral, puxa um hino da harpa, um cantor cristão, um corinho, começa a dividir voz. Não, vocês já tiveram experiências assim que podem falar para alguém? Porque eu me lembro de uma igreja que eu fui que não tem coral. Né? Hoje em dia, as mais modernas às vezes não tem coral, tem grupo de louvor, mas não tem coral de fato. Mas quando puxou um hino da harpa, meu Deus, o pessoal dividiu voz, eu falei, Senhor, foi um negócio tão lindo. E eu acho que vocês devem viver coisas dessas do dia a dia, não vivem? Olha, histórias assim? Uma das funções importantes que um coral pode exercer na vida de uma igreja é exatamente a própria educação musical, sabe? Que é uma coisa importantíssima. Trazendo para a palavra de Deus, 1 Coríntios 14, Paulo fala, cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. E quando a gente, com o espírito, é espírito com E minúsculo, porque o espírito não é exatamente o Espírito Santo que ele está se referindo nesse, é claro, cheio do Espírito Santo, mas cantarei com o meu espírito, com o meu coração, com a minha alma, com sentimento e emoção, que são importantíssimos em qualquer arte, principalmente na música, mas também com o entendimento. E a palavra entendimento nos traz a ideia de que, de preparo, né, de investimento de tempo, né, de técnica, né, e a contribuição que o coral, uma das grandes contribuições que um coral pode oferecer a qualquer congregação é exatamente o trabalho técnico que o coral pode trazer para as pessoas no crescimento, no conhecimento musical, né? Próprio, Daí é né? que você consegue, entre algumas igrejas, que você não tem um coral naquele culto, mas os irmãos estão cantando em vozes diferentes, e de onde Você eles vê, já aprenderam cantou no isso? coral ou cresceu com o coral, né? Pois é, então essa função do coral é importantíssima, essa educação musical, né, que infelizmente algumas igrejas estão perdendo porque exatamente pela falta do trabalho com corais, né? E isso realmente é uma função que ela precisa ser cada vez mais resgatada por nós, né? Porque você quer ter uma boa banda de pop rock, tá? Mas os seus músicos, o guitarrista, se ele conhecer a música coral também, se ele tiver aquilo, a sua percepção musical desenvolvida também através da música coral, ele vai ser um músico muito melhor, muito mais completo, né? Mesmo que ele vá tocar um outro estilo musical. Então o coral é importantíssimo ele toca nesse como coral, aspecto. porque às vezes quando o cara é banda, a guitarra está competindo com o baixo, que está competindo com a bateria. Vocês entendem que coral, um complementa o outro, cada um só toca até o tom que dá para tocar. Exatamente. Tem muito isso, né? A educação musical vem muito de coral nesse sentido. Com certeza. É por isso, esse problema. Muitas vezes o guitarrista que insiste em tocar mais alto do que os outros, se ele tivesse tido uma experiência como corista, ele aprenderia o trabalho em equipe, contralto, as vozes têm que estar ali, não apenas timbradas, mas no equilíbrio, né? E esse valor ele teria aprendido também com muito maior facilidade, né? Coral também, gente, eu não sei, eu quero contar uma história, porque o que mais tem dentro de coral são
piadas, histórias fenomenais que a gente... Certa vez, eu não sei onde foi, não sei se foi em Belém ou aqui no Rio, mas foi verdadeiro. Um irmão chegou, ele era do coral, mas ele, né? Aí ele chegou, irmão, vou fazer um solo hoje. Dá um ré aí. Aí o cara, aí ele... Aí o cara já viu, esse cara não tá com nada não do coral. Não, ré não, dá um mi bemol. Aí o cara, não, tá errado, hein, tá muito ruim. Dá um dó. Aí o cara, ele, tá errado, tá meio ruim esse teclado. Aí o cara, vem aqui, rapaz, tu canta mesmo, sabe, entende música mesmo? Claro que eu entendo, sou do coral, sou barito, não sei o quê. Então quanto é que vale uma semibreve? Vale muito! Vale muito! Gente, coral que mais tem, depois de ensaio, tudo são histórias. Verdade. Conta pra mim, gente, história que vocês viveram, talvez de uma experiência como eu tive dessa, tô aqui, a igreja começa a cantar que nem eu falo, gente, tem um coral dentro dessa igreja, por que não se explora? O que vocês já viram na história de vivência de vocês de coral, em shopping, testemunhos, coisas que Deus fez através do trabalho do coral? Eu assim, quando nova, né, a gente tá, quando nova não, que sou nova, né, mas quando mais jovem, a gente estava na mocidade, no grupo jovem, e aí o coral levantava para cantar, era automático a atenção dos jovens. E até parece uma brincadeira, mas que nessa brincadeira muitos de nós aprendemos muitas coisas. Que a primeira coisa que o jovem ia perceber, até para depois ficar imitando, era como o regente ia levantar o coral, como ele ia pegar o diapasão e dar a tonalidade. Então, depois era aquela brincadeira e tal. Só que hoje, muitos desses jovens são maestros, são maestrinas. E faz igualzinho. E aprenderam e faz igualzinho. igual. Isso é muito legal. A gente vai lembrando desse tempo e vai vendo que, assim, hoje, por mais que muitos digam assim, não, mas eu não sou mais de coral, mas se for buscar na origem, ele rege como aquele irmãozinho lá atrás, ele faz como aquele irmão lá atrás. Então, isso tudo é muito bonito, né? Eu tive no coro em Arnaldo Eugênio, numa filial nossa, uma jovem que eu era ali auxiliar do maestro, eu já estava toda feliz do Alcir, né? E ela chegou e falou para mim, eu vou sair do coral, porque eu sou muito desafinada, eu sou muito desentoada, eu não consigo... Realmente, ela tinha um pouco de dificuldade com a voz, mas eu nunca disse para ela assim, não, realmente não dá para você. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos treinar. Quando você estiver no coro, você canta um pouco mais baixo que as outras pessoas e comece a ouvir o que elas estão cantando. Hoje, eu vejo ela cantando afinadíssimo, certinho. Ela começou a desenvolver o ouvido, né? Porque ela foi ouvindo o que os outros estavam cantando e se a voz dela estava igual ou estava diferente. Quer dizer, hoje ela tem essa alegria de dizer que participa de um coral, de estar participando de um coral, né? E, assim, eu fico com muito prazer de ter participado disso também, né? David, tem muita história boa, né? Cara? Muita história, muita história. Eu tenho que me policiar, senão eu vou ficar contando história. Mas eu toco em um encontro que acontece uma vez por ano, chama-se Reviver. O Reviver é o encontro da galera dos anos 80 e 90. Que legal. Apesar de eu estar fazendo 50 em janeiro, né, eu acho isso legal, que eu vou fazer 50, mas né, não estou com essa pegada de 50. Eu estou andando entre os jovens. Mas, nesse encontro, quando a galera começa a cantar, todos começam a cantar em vozes. Você não precisa ensaiar. Então, o Altienes esteve agora no último encontro e a Tereza Iqueda falou, olha, tem uma galera lá, você vai fazer um coro masculino. Ele falou, tem galera lá para isso? Ela falou assim, não sabe de nada, inocente. Porque a galera é uma galera muito boa. Eles chegam num restaurante, eles começam a cantar, para todo mundo para ouvir. Para tudo. Então, eles vão para a praça, eles começam a cantar, já começa tudo em vozes. Não é diferente na minha casa. Quando a minha família, quando eu tenho, assim, a graça de reunir os meus irmãos, nós não precisamos ensaiar. Eles cantaram a vida toda em quarteto. Então, quando o Levi é o baixo, o Isaías é o barítono, a Miriam é o contralto, todo mundo já sabe o que fazer. Eles já sabem o que fazer. E nas famílias onde tem esse berço, né, de musical, é uma coisa natural. E hoje, né, dentro da igreja não é diferente. Quando você está no culto, alguém chega no final do culto, não sei se isso já aconteceu com o Robson ou com você,
você já ouviu a voz de fulano? Porque ele estava lá cantando, né? Você começou lá a cantar, né? Maravilhosa graça. E aí ele já começou lá a dividir em vozes. Você precisa ouvir a voz de fulano, você tem que trazer para o louvor, você tem que trazer para o coral. Então, essa coisa do berço e essa coisa da cultura, né, musical, que é uma coisa da igreja. Que é uma coisa da igreja. Né, uma coisa da igreja. Então, eu acho isso muito legal. Isso é uma coisa que eu levo comigo. Essa gratidão, né, da minha mãe ter me levado, né, dela ter me ensinado, dos meus irmãos que cantaram. Até hoje eu ainda canto músicas que eles já até esqueceram algumas músicas, mas eu estou cantando, né? Cristo voltará, tudo está se cumprindo. Breve Jesus voltará. Eu ouvi isso quando eu tinha 7 anos de idade. Né? Eu tinha 7 anos, eu vou fazer 50 e não esqueci disso. Então você vê como a palavra ficou aqui dentro do meu coração e tudo aquilo que eles cantaram. Então, para mim, é uma coisa muito marcante. Né? Saber que minha avó cantou no coral com a Ângela Maria. Toda vez que ela via, ela cantava comigo no coral. Então isso é muito bacana. Essa minha história é essa. Falando de história, ele contou isso aqui. Eu vi de uma família. Minha mãe é pianista clássica, foi formada nos Estados Unidos em música sacra e regente de coral, e, enfim, tudo mais. Quando meus amigos iam para o meu aniversário, parabéns para você, explodia a cabeça deles. Porque quando começava o parabéns para você, parabéns, dividia as vozes, assim, não, parabéns. Aí a pessoa, André, o que é isso? André, e quando entrava no Big Big, André, meu Deus, parecia que era um coral de anjo. É bonito a gente ver que isso é o quê? Querendo a igreja, é aquilo que a gente está falando. Se você for num local que o pessoal começa a cantar e tu ouve isso, por mais que não é um ambiente cristão, tudo vai falar assim, ó, esse já foi para a igreja. Eu tenho uma história... Tu identifica pelo cantar, impressionante. Verdade. Eu lembrei de uma história também, experiência também meio engraçada até. Também me reportei... olha, eu não lembrava disso há muitos anos, hein? Mas eu me lembrei agora, é o seguinte, na igreja onde eu fui criado também, tinha um coral bem tradicional, cantava todo domingo. E com o tempo, né, as músicas eram repetidas. Chegou um ponto que os adolescentes que eram mais ligados em música, o pessoal sabia as 4 vozes, todo mundo sabia as 4 vozes do coral. E eu me lembro que quando a gente tinha uma viagem missionária, alguma coisa assim, que a gente estava no ônibus, né, um começava a cantar, um começava lá, eu sou o peregrino no mundo a caminhar. Aí um começava a cantar e depois o outro entrava, a terra prometida. Daqui a pouco vinha outro, cantava o soprano, contralto, e daqueles hinos tradicionais ali que o coro cantava, e a gente cantava o hino até o final e terminava, vamos companheiros para a terra prometida. Isso tudo dividido em vozes, né? E no final a gente terminava rindo e falava, pô, você cantou igual aquele irmãozinho que canta no baixo lá, engraçado, né? Então, isso ali ajudava no desenvolvimento da musicalidade. E esse pessoal todo, até hoje, todo mundo envolvido com música, né? E a gente se divertia com isso. E essa era uma brincadeira que a gente tinha nas nossas viagens, né? A gente imitando os mais velhos que cantavam no coro, né? E a gente fazia aquilo ali, era um momento de muita alegria. E saber né? que as novas gerações vão imitar a gente daqui a um tempo, né? Vai me dar uma história ali, Já estão fazendo isso. Já estão fazendo. Já. Sabe que é tão gostoso? Esse programa está tão gostoso, dava vontade de convidar os corais. A gente começa, que é uma coisa que eu já vi algumas igrejas fazer. Vamos cantar hino. Aí um puxa um hino daqui, aí ri. E é interessante, e uma coisa que eu acho mais bonita de todas. Cada hino tem uma história para cada igreja. Se eu puxar aqui um Alvo Mais Que a Neve, eu não sei se cantando na Assembleia cantam muito. A gente tinha, às vezes, um congresso que chamava de corais, que vinham corais e tinha um momento que ficavam 3 a 4 horas. Acabava, as pessoas ficavam, um puxava um hino, outro... Eles lembravam de uma época da vida do coral, do país, da situação política. Cada coral, cada música tem uma... Enquanto a gente estava conversando, como a gente falou aqui, a gente estava conversando aqui, o pastor Robson falou, André, eu lembrei de um negócio que eu não lembrava mais. Parece que ele vai puxando da nossa memória boas histórias. Com o olho brilhando, hein? Claro. É verdade. A câmera deu um zoomzinho ali,
Gente, tem 1 minuto só pra gente terminar aqui o Antenados da Geral. Eu quero agradecer muito vocês. Olha, que programa gostoso. Eu pensei, poxa, vamos falar de coral, será que vai ser difícil? Mas quando, no início, eu falei, poxa, falar de coral é falar da história da igreja, é falar da construção dela, é falar da história do evangelho no Brasil. É falar de algo que vai ser eternizado, né? Pra sempre, Verdade, pra Pra sempre. sempre. verdade. É falar de algo que não vai terminar. Verdade. É falar de uma coisa que talvez para muitos, assim, vai acabar, que nunca vai acabar. E a própria Bíblia né? fala, quando a gente for pro céu, vamos ter um coral. A gente Exatamente. vai participar de um coral. É falar de algo Começou que com vai... um coral anunciando Jesus, vai terminar com um coral É glorificando a isso Deus aí. no céu. Então não tem nem para onde fugir, crente. Não Vai começando a tem. ensaiar agora, então. Não vai querer chegar lá e... né, Não vai ter tempo para ensaiar. Tem que ensaiar logo aqui. Olha, que isso venha como talvez assim, um despertamento para algumas igrejas que talvez têm corais dentro delas e ainda não estão formados. Verdade. Pastor, faz o seguinte, canta um hino da harpa, um cantor cristão, um corinho, e pede para os instrumentos pararem, fica só ouvindo a igreja. Se você vê uma divisãozinha, já dá para começar a corar nela, tá bom? Gente, obrigado, muito obrigado pela presença. agradeço, André. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Só vivendo pra entender que só ela me faz viver. Não vivo sem. Eu quero mais.